Muito bem. Então, teremos agora a participação, a sua explanação, doutor Pedro Gomes Valente. Boa noite. Boa noite já foi dado, mas enfim, a explanação, doutor. Mais uma vez eu gostaria de ressaltar o grande orgulho que eu tenho de estar aqui nessa trincheira, que na minha opinião é a última trincheira de defesa do Vasco, que é o casaco. Meus amigos vascaínos, para que a gente entenda o que está acontecendo hoje no Vasco, a gente tem que entender a origem, como começou tudo isso. Havia uma campanha contra o Eurico, da mídia, de uma parte da nossa torcida inconformada com os resultados que naquele momento não vinham, esquecida que o Eurico, na época em que ele foi vice-presidente de futebol, foi a época mais vitoriosa da história do futebol brasileiro, de que o Eurico lutou sempre para que o Vasco não fosse humilhado, principalmente pelo Flamengo, o queridinho da mídia. E a torcida esquecida de tudo isso, e que eu perdoo, porque quem estudou a psicologia das multidões, do Le Bon, quem estudou a psicologia das massas, do Freud, sabe que o povo é assim mesmo. O Brizola costumava dizer que o povo, muitas vezes, o seu comportamento era como os peixes num aquário. Eles estão nadando numa determinada direção e, de repente, ninguém sabe por que eles mudam de direção, todos juntinhos ao mesmo tempo. Isso ocorre até com os pássaros. São coisas insondáveis. Por isso eu não culpo, assim, a torcida de uma forma muito veemente. E eu tenho certeza que essa torcida vai coletivamente fazer uma reflexão e no futuro vai fazer, não sei se imediato ou tardio, os acontecimentos estão tão voluptuosos que é capaz até que seja muito antes do que nós pensamos, ela vai fazer justiça ao trabalho que o Eurico fez no Vasco. Mas nós temos que entender como tudo começou. Tudo começou da seguinte maneira, com a campanha insidiosa de uma parte da mídia. E um trabalho muito bem feito do ponto de vista de oposição, nós não podemos negar, pelo MUV, que nós não podíamos ter a eminência de um grande contrato publicitário que eles plantavam na mídia um escândalo fictício. Nós não podíamos disputar uma final e disputamos várias. Não íamos para a segunda divisão, disputamos várias nesse período que eles dizem que não ganhamos nada, disputamos várias competições e fomos vice, e esse Renato Maurício Prado nos acusava de eterno vice. A bola batia na trave, uma coisa, outra, perdíamos na disputa de pênaltis, mas disputávamos os campeonatos. Mas toda decisão, e eu estava lá porque eu sempre participava como vice-presidente médico dos últimos momentos do time entrar em campo, cuidando da alimentação, cuidando da preparação física de um jogador que estava sentindo isso ou aquilo. Pessoalmente eu fazia isso, comandava isso. Na véspera não havia um momento em que nós não tivéssemos para sair com ônibus para o Maracanã ou para qualquer estádio disputar, que não aparecesse um oficial de justiça com uma ação contra o Vasco. Para perturbar todo aquele esquema, para tirar o Eurico do sério, para botar o nosso vice-presidente de futebol preocupado. Então, em função dessa campanha insidiosa, que inclusive levou o judiciário a um tremendo erro, eles assumiram num golpe o Vasco da Gama. Só que nem eles acreditavam que isso fosse possível. Portanto, eles estavam inteiramente despreparados. Por mais que o Olavo Monteiro de Carvalho viesse a público durante a campanha dizer que ia haver fila de investidores, ele falava aquilo porque ele tinha certeza que ele não ia conseguir a ascensão ao poder no Vasco. Ele queria lançar aquilo demagogicamente. Por mais que eles dissessem que iam ter transparência, eles não sabiam nem o que era aquilo, porque eles não sabiam o que era o Vasco. Tanto é que eles assumiram o Vasco e cadê a transparência? Diziam que iam consertar as finanças do clube. Pegaram o clube, eu não sou financista, eu não participava das reuniões de finança do clube, era com o Amadeu.
Mas hoje o Eurico afirma, e ninguém contesta, que entregou o Vasco com a dívida fiscal equacionada, com a dívida trabalhista equacionada, com as dívidas cíveis equacionadas e com 10 milhões de reais em cofre pela venda do Felipe Coutinho. E eles o que fizeram? Por absoluta incompetência e despreparo para o poder, tomaram o clube de assalto, fizeram inúmeras besteiras, contrataram erradamente, botaram técnicos incompetentes, batiam cabeça com cabeça, levaram o clube para a segunda divisão. Incompetência administrativa, incompetência jurídica, perderam 6 pontos na federação por inscrição de irregular de um jogador, perderam a Taça Guanabara no momento que o time estava até bem. E o que fizeram eles nas finanças, para continuar nas finanças? Isso que o Eurico falou, que eles aumentaram maquiadamente a dívida do Vasco. Claro que eles sabiam que isso era deletério para a conquista de novos patrocinadores. Claro que eles sabiam que isso era ruim para a imagem do clube. Mas como eles estavam com a incompetência, sem saber o que fazer, inexperientes, não frequentavam o Vasco, não sentavam a bunda na cadeira do Vasco, queriam dirigir o Vasco de fora dos seus escritórios, o que eles fizeram? Usaram aquela história do bode. O marido que a mulher todo dia muda a mobília da sala, e o cara não tinha dinheiro para mudar a mobília da sala, um dia que trouxe o bode e botou um bode dentro da sala. A mulher disse, não aguento mais esse cheiro, um dia ele tirou o bode da sala e a mulher esqueceu da mobília velha. Então o que acontece? Eles aumentam a dívida enormemente e aí eles ficam com uma folga, com uma gordura para dizer que tudo o que aconteceu está diminuindo uma dívida que não existia. Eles pensam o quê? Que isso é clube de idiota, de burro? Que todo mundo aqui é trouxa? Transparência. Transparência de quê? Transparência da venda do Souza? Segundo eu li no noticiário aí da Net Vasco, que vocês também reproduziram, que a coisa está até denunciada no Ministério Público, que o dinheiro veio por doleiro, não passou pelo Banco Central. Que é isso? Eu nunca ouvi falar nisso. E que chegando aqui não entrou nos cofres do clube, e ninguém responde. Não sei como é que isso está no Ministério Público. Sendo investigado no Ministério Público. Muito bem. Que transparência é essa? Que transparência é essa? Passamos aí a pré-temporada, todos os clubes anunciando contratações, anunciando o Flamengo já se articulando para ter o Ronaldinho Gaúcho, num grande golpe publicitário, o Fluminense, os times todos do Brasil. Qual era a novela da mídia em relação ao Vasco? A renovação do contrato do craque, do super craque Rodrigo Caetano. Era isso que se ouvia, que se lia, que se ouvia todos os dias. Vai renovar? Não vai renovar? Vai renovar? Parecia que esse cara é um astro do futebol, esse cara é um Messi. Dava a impressão disso. Abaixo os assinados.